Criador do céu e da terra, e do mar e de tudo que nele existe. Pai querido e santo, eu quero te louvar, te engrandecer, ó Deus, pelos 90 anos da irmã Lídia. Estou emocionado e não acho nem como encontrar palavras para expressar essa emoção que eu estou sentindo. Mano, eu espero que nós ainda possamos juntos festejar mais vários aniversários teus. E porque teu irmão está realmente assim tão emocionado que eu não acho palavras para dizer tudo que eu queria dizer para você. Eu vi aqui depoimentos de todos muito sérios, muito importantes, mas eu quero dizer sem roubar a cena, que eu fui o primeiro de tudo isso. Quando eu me entendi, Dona Lídia e eu chamava de mãezinha, porque foi o primeiro sobrinho dela. E ainda complemento. Então, a gente teve um convívio muito grande antes que todos vocês outros, que são muitíssimo importantes, chegassem. Vou recitar uma poesia com o título de Orgulhosa. Ainda há pouco pedite para voltar. Disseste não, és plebeio, não quiseste cuidar. No entanto, ignoras que aquele a quem tanto adora que tu convite e seduz, embora seja da massa, é plena figura chata, forte ou entendida. Vamos ver se vai queimar os dedos tudo. Junta todos eles, Eu acho que puseram o contrário. Isso aqui vai apagar e Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Assopra, vó! Está na hora de apagar as velinhas. Chama.
Esta bela senhora, que hoje completa 90 anos e tem muita história de vida para nos contar, nasceu em 1920 em Viseu, só que não em Portugal, e sim no município que fica na divisa entre o Maranhão e o Pará. A mais velha de 3 filhos, que inclui Manuel e Sulamita, frutos da união da paraense Sabina com o português Manuel Ramos, um homem de posses que possuía casas, lanchas, barcos e por vezes ficava muito tempo viajando, ficando meses fora de casa, fazendo com que Dona Sabina ficasse em dúvida quanto à sua volta, mas ele sempre voltava. Em 1928, contraiu um câncer de coluna e veio a falecer, quando sua filha Lídia tinha então 8 anos de idade. Por desventura do destino, ele possuía uma família anterior, na qual também tinha 3 filhos, que curiosamente também se chamavam Lídia, Manuel e Sulamita. Com a morte de Manuel, pai, a primeira família reclamou seus direitos e tomou posse de toda a herança, deixando Sabina apenas com uma máquina de costura. Foi nesse momento que Sabina se mudou para Belém e começou a costurar. Sem condição de manter os 3 filhos, mandou Lídia, a mais velha, para a casa da madrinha no interior de Belém. Começa aqui uma outra fase marcante na vida de Sabina. Aimé Berthier, um francês engenheiro químico de Lyon, tinha ido trabalhar numa companhia francesa com interesses na Amazônia, que resolveu explorar caulim na Baixada Ocidental Maranhense, em Guimarães. Com a perspectiva de mudança, Aimé Berthier, que namorava a prima de Sabina e encomendava com ela roupas de linho, convidou a namorada para acompanhá-lo na nova vida. Mas Belém era uma metrópole e Guimarães um pequeno município. A namorada não aceitou o convite, mas perguntou a Sabina se ela não estava interessada na oportunidade. Diante de uma nova perspectiva de vida, Sabina aceitou o convite com uma condição: levar consigo os 3 filhos. Com isso, ela pôde buscar a filha Lídia em Castanhal. Lídia tinha então 9 anos. Em Guimarães, Aimé Berthier prosperou. Comprou a fábrica de exploração de caulim e Lídia e os irmãos desfrutaram do conforto e privilégio de serem filhos de um rico empresário. Berthier deu atenção, amor e boa educação nos melhores colégios aos 3 filhos de Sabina. E quando ela adoeceu, Berthier fez tudo o que podia para salvá-la, levando-a inclusive com a filha mais velha para o Rio de Janeiro em busca de tratamento. Mas, aos 38 anos, Sabina morreu em decorrência de um câncer de colo de útero. Lídia tinha então 18 anos. Passado um tempo, Berthier se casou com Margarida e com ela teve 3 filhos. Aqui ocorre a segunda orfandade de Lídia, pois após esse segundo casamento, mesmo mantendo a educação dos filhos de Sabina por muito tempo, ele passou a se dedicar a essa nova família e toda a sua fortuna foi destinada a ela. O tempo passou e Lídia foi trabalhar de escriturária na empresa Ramalho Cruz em São Luís. Luiz Gonzaga, um jovem bem apessoado, trabalhava como contador na Carioca Industrial. Um piquenique de final de ano entre as duas empresas aproximou os dois. Luiz, espertamente, convidou Lídia a percorrer as igrejas para observar os presépios de Natal. 6 meses depois, em 24 de junho de 1944, Lídia e Luiz Gonzaga se casaram. Ela tinha 24 anos. Mãe de 7 filhos, lutou muito por tê-los, já que entre uma gravidez e outra sofria abortos espontâneos. Aos 27 anos teve Luzeli, aos 29 o filho Luiz, aos 32 chegou Aimé, nome em homenagem a Aimé Berthier, seu pai de coração. Aos 34 teve o Fernando, aos 36 o Magno, aos 38 chegou a Nana e aos 42 o caçula César. A vida seguia em São Luís até que uma atraente proposta de trabalho levou a família a se mudar. Em 8 de agosto de 1959 chegaram a Codó, onde se estabeleceram e prosperaram. O emprego se tornou um escritório próprio de contabilidade e Lídia aos poucos foi aprendendo o ofício do marido. 20 anos se passaram e em 13 de maio de 79, o marido Luiz Gonzaga faleceu. Com a morte do marido, Lídia assumiu o escritório, aumentou o número de clientes e ensinou muitas pessoas carentes a profissão que aprendeu. Essas pessoas hoje lhe são imensamente gratas. Essa mulher, guerreira e destemida, criou 7 filhos biológicos, mais uns tantos de coração. Ensinou, educou e deu amor a todos que cabiam embaixo de seus braços. Viajou para vários lugares no Brasil e no exterior. Aos 70 anos, construiu uma casa lidando sozinha com pedreiros e eletricistas. Acompanhou incansavelmente a filha Luzeli na sua doença até sua morte. Lidou com frustrações, perdas e danos, mas sempre seguiu de cabeça erguida, sem nunca desistir de viver,
tudo que a vida tem a lhe ofertar. Bom, falar de mamãe e de lembranças dela não é fácil porque são muitas lembranças. Eu, como sou o segundo filho, a minha irmã mais velha, Luzia, já não está mais conosco, nós talvez tenhamos um manancial de lembranças que levaria muito tempo para falar. Mas o que sempre lembrou mamãe, o que sempre lembra, é a vitalidade dela, o cuidado que ela sempre teve com a família. Ela teve presente na vida de todos nós muito fortemente, dos netos, dos bisnetos. Mamãe realmente é uma marca. E uma das coisas que eu lembro profundamente dessa sua prova de carinho por mim, que eu já estava com 9 anos, depois de muita luta eu consegui ir para a escola, que eu não conseguia ficar longe da senhora tinha uma viagem para fazer, e lá na estação eu prometi que eu não ia chorar, só que eu chorei tanto que a senhora me levou com a roupa do corpo, demonstrando o seu carinho, o seu amor por essa criança, que não conseguia viver sem a sua presença. Uma das passagens mais bonita que me recorda da minha vida foi quando eu vim a primeira vez para Brasília em 1970. Nós estávamos no quilômetro 17, perto de Codó, para pegar o ônibus para vir para Brasília. Estava eu, meu irmão Fernando e meu irmão Aimê, e minha mãe pegou um monte de graveto, saiu e colheu um monte de graveto no mato e juntou e fez assim um monte de graveto e mandou que nós quebrássemos esses gravetos. E nós não conseguimos quebrar a quantidade de gravetos. E aí depois ela pegou um graveto daquele, deu para cada um e disse: agora quebra. Aí quebrou e ela disse o seguinte: olha, fico até arrepiado lembrando dessa história. Ela disse: vocês sozinhos podem quebrar, mas vocês três juntos jamais quebrarão. Isso é uma passagem que eu jamais vou esquecer de minha mãe, e eu só tinha 15 anos de idade. E vou guardar para sempre isso na minha vida. E mamãe era à frente do escritório, né, Dona Lídia? Seu Luiz ficava lá no fundo com todo aquele questionamento de atender os clientes, mas quem pegava à frente era sempre Dona Lídia. E Dona Lídia Ramos sempre foi uma profissional ética, uma pessoa incrível, que muitos profissionais, tanto da área do governo quanto da área privada, sempre respeitaram muito. Tanto que quando qualquer profissional disse assim: é uma contabilidade feita por Lídia Ramos, então, digo, não tenho dúvida alguma, vou fazer e tudo mais. Até hoje, na minha vida, isso segue. A seriedade profissional de minha mãe, de todo o arcabouço, mas o arcabouço dela partia principalmente até hoje, do moral, entre todos os profissionais. Ainda existem profissionais, a maioria já aposentou, mas ainda existem alguns remanescentes que hoje respeitam Lídia Ramos como uma das melhores profissionais que teve no município lá de Codó, no estado do Maranhão. Um prazer, um orgulho de ser seu filho. A senhora é um exemplo de vida não só para sua família, mas para todo mundo que lhe conhece, para toda a comunidade onde a senhora viveu. A senhora é uma referência para mim de sogra. Eu sempre tive muito orgulho de dizer que a minha sogra é uma sogra maravilhosa, e as pessoas nem acreditam, né? Porque tem sempre história de sogra, mas eu quero lhe dizer que eu tenho muita admiração pela senhora, sempre achei a senhora uma mulher de muita fibra e que vive sempre num tempo mais adiantado do que é realmente, porque a senhora sempre teve ideias maravilhosas para construir a sua vida. Fatos curiosos que aconteceu, eu sou, em minha vida, em relação à mama, Dona Lídia, eu me lembro quando eu chegava tarde da rua e ela ia me dar umas chicotadas, e aí ela entrava no quarto já com a cordazinha preparada para me bater, e quando ela começava a me bater, eu começava a gritar: ai, mamãe, não me
bato e tal. Mas quando ela metia a chicotada, eu pegava o lençol e só batia no lençol. Aí a coitada da mama chega suava. No momento que eu tô lembrando é apenas que quem bate, né? Quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece. E foi de quando eu era ainda adolescente, muito atentada, com os pano mariola. E aí ela simplesmente, pela minha aprontação, me deu uma surra de cabo de vassoura. A nora que apanhou da sogra. E ficou feliz, porque tá errada mesmo. Não tinha outra saída, não se apanhar. Mas, e hoje ela mora comigo, e é ótima, maravilhosa, é uma mãe, é uma amiga, é uma irmã, é uma filha. Ela é muita coisa para mim, muito no momento. Ela é tudo. Muitos momentos marcantes da minha vida com relação a Dona Lígia. Primeiro porque conheci o Emê com 13 para 14 anos, né? E graças a ela que até hoje estamos juntos. Dona Lígia me ensinou no escritório, me ensinou espiritualmente, eu cresci muito com ela. Não consigo falar mais não. Então, uma pessoa, para dar exemplo, matéria, nunca se preocupou com coisas materiais, sempre ajudou, sempre se preocupar com o que ia faltar para ela. Sempre se preocupou na parte religiosa para orientar os filhos, sempre se preocupou com os netos. Quantas vezes a gente não ficou com os netos para o filho trabalhar? É difícil você falar de Dona Lígia, viu? Porque hoje eu sou assim, amorosa, carinhosa e tudo, porque eu aprendi com ela. Porque minha mãe não tinha tempo de dar atenção pra gente, porque ela teve 9 filhos, né? E Dona Lígia, ali no escritório eu aprendi muita coisa. Porque quantas pessoas passavam ali que Dona Lígia dava maior força. Se eu for falar de Dona Lígia, não vai ter, o dia vai ser pouco, né? A lembrança que eu tenho mais marcante dela é quando, eu não lembro bem o ano, mas eu lembro que tinha 10 anos de idade, nós fomos ao Maranhão, em especial a São Luís e a Codó também, para nos despedirmos da família, porque papai tinha sido transferido para cá. Na volta, nós tínhamos que voltar para São Luís, nós teríamos que voltar de trem. E eu lembro da minha querida titia, grávida, com a barriga já bem em estado de gestação, já bem adiantado. Ela tomou a frente e subiu num trem com um monte de sacola, de mala, de tudo. E ela pegou lugar para todos nós. Eu fiquei assim, de boca aberta, porque ela já estava quase no 7º, 8º mês de gravidez. Então essa é uma das lembranças marcantes que eu tenho dela, mostrando a força que ela tem, a mulher forte que ela sempre foi. Dizer que para mim ela é o símbolo de uma coisa fantástica, que é da mulher forte. A lição da titia Lídia pra gente, e pra mim particularmente, é que a vida sempre foi maior do que qualquer dificuldade que ela passou, do que qualquer tormento. Então, essa lição que ela passa pra gente, de que a vida é sempre maior e de que ela nunca deixou se abater por amargura, mesmo nas piores adversidades, é uma coisa muito linda e é a causa da minha admiração. E de ser sua sobrinha me deixa muito feliz e eu fico muito até emocionada por também ela lembrar minha mãe. Certa vez estávamos em Buenos Aires, ela já tinha uns 60 e alguns anos e nós achávamos naquela altura que ela não tinha disposição depois de andar o dia inteiro, cansada, ela não enfrentaria a noite. Nós queríamos ver show de tango e curtir a noite de Buenos Aires. E ela então estava no apartamento dela ao lado do nosso, eu e Jane, e nós dissemos, vamos deixar a mamãe descansando e mais tarde a gente chega e vê se ela está bem para enfrentar o dia seguinte. Qual nada, nós nos aprontamos, a gente não havia acabado ainda de se aprontar, a mamãe bate na porta já com a bolsa na mão, toda arrumada e falou, onde é que vamos hoje à noite? E sempre foi assim, uma disposição enorme, né? Ainda hoje aos 90 anos a gente disser, mãe, vamos para o Japão, para a China, ela quer ir imediatamente, não tem essa questão de dizer que está cansada, ela sempre foi muito animada. E eu tenho uma memória assim muito bacana, que foi quando a gente foi para Natal juntos, você com a nossa família, e eu acho que você tinha uns 70,
60 e pouco para 70, e que a gente subiu o Morro do Careca lá em Natal, assim, que eu fiquei extremamente impressionada de você conseguir, da tua garra. Os nossos auros natais que aconteciam lá na casa dos meus pais, que a família inteira, aquela criançada toda, minha avózona lá, a matriarca, ela fazia questão de dar um presente para cada neto. Imagina quantos netos eram. E aí eu lembro que um desses natais ela deu uma xícara de inox para cada um. E assim, até hoje a gente tem essa xícara, é uma xícara assim que durou a vida inteira e até hoje ela serve. Então assim, é um presente que ficou para a posteridade. Em 1986, eu estava trabalhando na feira lá no Mercado Central de São Luís. Ela me buscou para me vir conhecer meu pai aqui em Brasília. Então foi a primeira oportunidade que eu tive de vir a Brasília. Posteriormente fui morar com ela em Codó. Trabalhei no escritório de contabilidade. Ou seja, eu conto isso como a primeira oportunidade que eu tive de crescimento. É lógico que eu tive o meu esforço, mas primeiro a pessoa que me deu a oportunidade de ser o que eu sou hoje, eu agradeço a minha avó. A lembrança mais gostosa da minha avó, quando a gente juntava todos os primos na casa dela, na rua de Santaninha, e tomávamos banho naquele tanque que parecia uma piscina gigante. E hoje a gente vai lá e vê que é um tanque de 1,5 metro. Mas que é uma delícia. Outra é a cama dela em Codó também, que tinha aquele mosqueteiro que só se vê no cinema. Antigo ainda, mas que é uma delícia. É muito bom lembrar isso, recordar isso. Uma das que eu me lembro é que uma coisa que a gente fazia junto, eu, Fábio, Eduardo e Adriana, que era o seguinte: a gente ia pro segundo quintal da casa dela e a gente pegava vários besouros vivos, verdes, brilhantes, assim, bem bonitos, que a gente achava que dava para fazer broche daquilo. Então, e ela sempre trabalhando muito, né? Ela sempre estava no escritório de contabilidade, lá trabalhando. Então, a gente catava aqueles besouros, entrava no escritório dela, e ela lá, trabalhando como estava, nem olhava pra gente, só ficava naquele né? Olhava pra gente e a gente chegava, eu chegava e botava um besouro daquele, que as patinhas dele grudavam, e ele grudava na roupa dela. E eu dizia que era um broche para ela, de presente. A gente sempre fazia isso, é uma lembrança bem gostosa de se ter. A experiência foi mais marcante para mim, assim. Na verdade, foi igual a história que a minha irmã Cristiane contou, né? Acabou roubando minha história. Bem, mas o dia que ela subiu o Morro do Careca, aos 70 anos, a gente realmente ficou muito impressionado, porque uma pessoa nessa idade, com essa força de vontade, eu acho que tem muito exemplo a dar a essa família. Eu acho que realmente ela deixou um legado para que todas as pessoas da família tenham essa garra para nunca desistir dos seus sonhos, nunca desistir dos seus objetivos. Lembranças da nossa infância com a senhora quando morava com a gente aqui em São Luís. E aí uma delas foi quando eu ia passar férias em Codó, na sua casa, a gente sempre tava assim, meu Deus, qual a minha maior lembrança? Eu lembro muito de eu criança aprendendo, brincando, né, de cozinhar no quintal. E aí eu começava no fogareiro com as funcionárias lá da sua casa, as meninas que trabalhavam lá, fazendo feijão. Eu nunca me esqueci que eu aprendi a cozinhar feijão no fogareiro em Codó. Tenho lembranças maravilhosas de quando eu ia passar as férias com a senhora em Codó. E uma delas é que sempre que eu chegava, a senhora sempre me servia no almoço, era miolo de boi com ovinho. Lembra disso, amor? Ah, então, acho que eu era muito magrela, viu o que aconteceu? A culpa é sua, viu? E olha, eu tenho uma homenagem maravilhosa para a senhora, que é o meu bebê, a Ana Lídia. Quer dizer que eu nunca esqueci, quando eu tinha 8 anos, a senhora catou piolho, me botou na porta de casa e ficou catando meus piolinhos, tudinho. E os meus colegas passando, ela dizia, isso mesmo, minha filha. Porque uma criança não pode ter piolho, não pode ter piolho. Uma lembrança só em específico da infância, de quando a gente foi para São Luís, eu devia ser muito pequeno, não sei nem como eu lembro disso. Eu nunca tinha entrado no mar. E aí eu tava com medo, não queria mergulhar de jeito nenhum. Ela falou, não, vamos comigo. Aí eu fui tudo confiando, beleza. Aí ela foi comigo no colo, parou assim, né? Ali
no mar, no parte rasa, ela mergulha, menina. Não, vó, eu não quero. Não, mergulha, menina, não quero, vó. Ela pegou minha cabeça e... Quando ela ia lá em Aracaju, nossa, a gente ficava sentado assim no sofá, cantando Carinhoso. Ela amava cantar Carinhoso. Então tinha uma musiquinha que ela gosta muito, eu não me lembro bem, eu sei que era mais ou menos assim. Estavas vestida de branco, sorrindo e querendo chorar. Gostaria bastante assim, de ter convivido mais com ela, mas apesar de eu não ter tido um contato tão próximo quanto muitos tiveram essa oportunidade, a história de vida da minha avó, o que eu conheço, é uma referência muito importante para toda a nossa família, porque uma referência de uma pessoa forte, batalhadora, uma história de superação. E eu acho que todos nós, né, questão familiar, a gente sempre carrega traços da nossa ancestralidade, a gente carrega um pouco da história de vida dos nossos avós, dos nossos bisavós. E a história de vida da minha avó, com certeza, fortalece muito, assim, principalmente a questão das mulheres na família. Acho que ela é um exemplo de uma mulher forte e representa isso num mundo que muitas vezes vê com machismo, né? A questão, na nossa própria família, às vezes, os avós podem ficar sendo tidos como as pessoas mais heróicas, mas eu, no caso, da minha opinião pessoal, vejo que nossas avós, elas tiveram essa força muito maior do que os homens. Elas são um exemplo muito mais forte de força mesmo, assim, de superação, de firmeza. E minha avó, todos os acertos dela são realmente admiráveis e os erros justificáveis. Então, a vovó, para mim, ela significa um forte referencial dentro da família como mulher, porque eu fui uma mulher muito forte. Acho que minha mãe vem do mesmo padrão e não sei se eu também, mas enfim, acho que todas as mulheres da nossa família seguem esse padrão. Essa aqui é a bisneta dela. 90 anos não é para qualquer um. Senhora guerreira, Dona Lídia, 7 filhos e vários agregados. Ela criou, digamos, não mais uns 7, mas criou mais uns 5. Dona Lídia, mãe de muita gente. Dona Lídia é o exemplo de mãe. Se tem um exemplo na minha família, dentro da família, de uma pessoa que não vai deixar a gente desistir nunca, essa pessoa é a nossa tia, que sempre está perguntando por mim, por mais que eu não esteja muito ligado a essa parte da minha família. Quero dizer que eu te amo muito também e que você é uma referência para todo mundo que estiver vendo essa fita ou que quiser apreciar a sua história. Para mim você é um patrimônio e sempre vai ser, eu acho que é isso. Para dizer da minha bisavó é que eu sou privilegiado, nenhum dos meus colegas, amigos tem bisavó. E eu tenho. Eu não tenho muito contato com minha bisavó, até porque eu moro longe. Mas pouco tempo que eu convivi com ela, eu percebi que ela é uma pessoa muito especial, muito cuidadosa, muito carinhosa. E que por esse pouco tempo eu já amo muito ela. Porque ela é uma ótima pessoa, pelo que minha avó conta dela. Por tudo que todo mundo conta dela, ela é uma ótima pessoa e eu percebo isso agora. Assim, eu já sei que muitas histórias delas, eu gosto muito quando eu conto as histórias delas, porque eu vejo como é que era na época dela. E eu vejo que a Bisa realmente ela tem muita experiência de vida e eu acho legal isso porque ela compartilha isso com a gente. Eu admiro ela pela capacidade de lembrar de poemas que nem eu mesmo me lembro. Beijo, Bisa, te adoro. Beijo. Te amo, Bisa. Ela esteve presente na vida de todos nós muito fortemente, dos netos, dos bisnetos. Mamãe realmente é uma marca. O nosso pai nos deu o tom moral, o tom de respeitabilidade, mas depois de adulto eu fui perceber que quem deu o tom principal da família foi nossa mãe.